Olá pessoal, bem-vindo ao canal Elcio Porto Produções. Quero falar para vocês aqui dos países que meu canal já está alcançando. São 11: Polônia, Portugal, Coreia do Sul, Estados Unidos, Filipinas, Argentina e também Vietnã, Tailândia, Uzbequistão e França. São esses países que está alcançando aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilha aí com seus amigos, você que está chegando agora. Aproveitei gravar esse vídeo na hora do almoço aí. Estou almoçando aí uma feijoada. Olha aí, pessoal. Tem bastante conteúdo novo já, né? Meus conteúdos ele é sobre plantas, sobre jardins, cachoeira, lago, pescaria, mudas de limão, diversas coisas, ok? Continue assistindo. Tenho aí, trabalho com as abelhas jataí, captura de abelhas. E agora em dezembro, aguardem, em dezembro eu vou fazer um vídeo de detetorismo. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe a cada um.